Então vamos lá, galera. Vamos falar agora do artigo 122 do Código Penal, que eu carinhosamente chamo de participação em suicídio ou automutilação. Tá bom? Isso daí é por uma questão bem clara, porque o próprio artigo ele vai dizer sobre o induzimento, instigação e o auxílio, que nada mais é, se a gente parar para analisar, uma participação, né, seja o suicídio ou a automutilação. Mas o que eu quero falar com vocês aqui hoje é que no final de 2019, ou seja, no apagar das luzes do ano de 2019, houve uma alteração legislativa significativa dentro desse artigo 122. Antes, esse artigo tratava tão somente da participação em suicídio. E no final de 2019 foi acrescentada a questão da automutilação. E esse reflexo, o que muito me chamou a atenção, é que ele aconteceu, ou seja, ele ficou bem evidenciado, quando a gente pega, por exemplo, um aplicativo que estava muito famoso no ano de 2019, que foi o Baleia Azul, e estava trazendo algumas consequências jurídicas muito importantes, né? Em especial que estava sendo trazido uma questão até então desconhecida e afetando diretamente jovens e crianças, né? Os adolescentes e as crianças, né? E isso o ECA ele também repugna de forma veemente, tá bom? Mas tradicionalmente nós tínhamos antes dessa alteração legislativa, e aí eu já adianto para vocês que eu trouxe até aqui, ó, a gente está dizendo da Lei 13.968 de 2019, né, especificamente, e nós já temos essa alteração legislativa em vigor, e especificamente esse marco legislativo, tá? Ele foi muito bem aceito no meio jurídico, uma vez que vai também agora coibir essa indução, essa instigação, né, ou a prestação de auxílio também para a automutilação. Mas eu tenho que também dizer para vocês que por uma questão de política criminal, tanto o suicídio em si quanto a automutilação não é crime. Por que isso, Ângelo? Porque tanto aquele que busca cometer o suicídio ou a automutilação, via de regra, são pessoas que passam por algum transtorno psíquico, algum transtorno neurológico, ou tenha algum problema que, em tese, não é possível, não é cabível uma resolução plena. Tá? E, além disso, nós temos também que levar em consideração que, dentro do nosso conceito de direito penal, para que haja uma punibilidade, né, do agente, via de regra, ele tem que estar totalmente conciliado com o que nós chamamos de princípio da transcendentalidade. Ou seja, galera, a aplicabilidade do nosso direito penal vai estar condicionada a quando a esfera de terceiros for atingida. Portanto, gente, quando a gente fala de suicídio ou de uma automutilação, nós não temos essa transcendência, né, da nossa conduta, da nossa ação ou da nossa omissão que vai afetar diretamente a esfera de um terceiro. Mas ela fica muito incutida na nossa própria esfera, ou seja, na esfera individual. Então, entenda o seguinte: aquele que automutila, como eu falei com vocês, ou que tenta o suicídio, ele jamais poderá ser considerado um criminoso. O criminoso, de forma totalmente diferenciada, vai ser tão somente aquele terceiro que seja capaz de induzir, de instigar ou de auxiliar, né, prestar o auxílio material para que a vítima possa, então, tentar o suicídio ou praticar a questão da automutilação. Vejam, gente, que dentro do nosso caput aí do artigo 122, nós temos 3 verbos bem incisivos, que são as condutas exigidas do agente. Então nós temos, num primeiro momento, o verbo induzir,
tá? O outro verbo que chama atenção é o instigar, e o terceiro verbo, núcleo, né, do nosso artigo 122, vai ser o verbo auxiliar. E aí a gente ainda complementa com a questão do auxílio material. Tá bom? O trabalho desse nosso crime em relação à prática do dia a dia, eu costumo dizer que ele vai ser montado, galera, da seguinte forma, tá? Então nós vamos lá. Para que haja o crime do 122. Então nós temos os nossos verbos, tá? Instigar, induzir, ou ainda auxiliar. Poxa, Ângelo, que letra feia, você não fez caligrafia. Fiz sim, gente. Fiz caligrafia durante muito tempo. Eu acho que é por isso que a minha letra é tão pavorosa, porque eu gastei todas as possibilidades na minha época de caligrafia. Tá bom? E aí, todas essas ações, ela tem por um objetivo, né, dois resultados. Vamos dizer, um ou outro, tá? O resultado requerido vai ser o suicídio, ou ainda a automutilação. Certo? Mas vejam, gente, que o indivíduo ele ainda precisa ainda ter uma outra caixinha, que é o nosso elemento subjetivo. E além desse elemento subjetivo, nós vamos ter uma consequência direta do nosso tipo penal, que vai ser a pena culminada a cada um dos parágrafos. De uma forma bem clara, caso eu não instigue, não induza ou não auxilie materialmente qualquer outro verbo que eu jogue aqui dentro, que descaracterize, né, por similaridade algum desses daqui, não há o que se falar no cometimento do crime do artigo 122. Da mesma forma, se eu instigo, induzo ou auxilio alguém a algo que não seja nem o suicídio, nem a automutilação, eu posso até incorrer num outro artigo, num outro crime, mas jamais do 122. Da mesma forma, quando eu não ajo com dolo, quando eu não tenho a intenção primária, né, de produzir um suicídio da vítima ou da automutilação, eu também não estarei diante do nosso crime do artigo 122. Tranquilo até aqui? Então eu queria deixar essa questão aí muito clara para que a gente pudesse trabalhar ela já agora desde o começo. Então vamos nessa, gente. Eu já vou apagar já. Aí, acho que agora deu. Então vamos lá. Dando continuidade. Em relação, gente, ao sujeito que nós temos para esse crime, nós teremos tanto um sujeito ativo, e aí eu falo que o sujeito ativo é aquele que promove o núcleo, né, dos verbos, né, vai ser aquela pessoa que instigar, que induzir ou que auxiliar materialmente, né? E nós temos aquele sujeito passivo, que é aquele que sofre a consequência da atuação do sujeito ativo. Por sua vez, o nosso sujeito passivo aqui, ele vai se confundir com o nosso objeto material, que para o nosso crime de participação, como eu chamo carinhosamente, o do 122, vai ser a vítima. Tá? Mas vejam, gente, que não pode ser qualquer pessoa, um alguém qualquer, a vítima ou sujeito passivo, tá, desse nosso crime.
para ser considerado um sujeito passivo desse nosso crime aqui de participação, né? Essa pessoa, esse alguém, ele deve ter uma capacidade de opor resistência à prática do suicídio ou ainda da automutilação. Porque se ele não tem essa capacidade, nós vamos estar diante daquela figura que eu já conversei com vocês, que é a figura do vulnerável. E aí a figura do vulnerável ela vai ser tratada num parágrafo à parte dentro do nosso artigo 122. Um outro ponto que eu tenho que comentar com vocês vai dizer respeito, de novo, a essa questão, e isso é muito importante, tá? Em relação à nossa alteração legislativa de 2019, com a Lei 13.968. Antes dessa lei, não existia a questão da automutilação capitulada no 122, mas tão somente o suicídio. Então, nós tínhamos ainda duas figuras como requisitos para que se desse a ocorrência do crime, que era o quê? Que tivesse uma lesão corporal de natureza grave ou ainda a morte. Não havendo antes, tá, gente? Antes dessa alteração legislativa, nem o resultado morte, nem o resultado lesão corporal de natureza grave, e isso a gente diz que ocorrendo um desses dois resultados, nós estaríamos diante de um resultado naturalístico, tá? Esse crime era tratado como um crime material. Acontece que, com essa alteração legislativa, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, ela entendeu que nós transcendemos de um crime material para um crime formal. E essa busca dessa alteração, ela foi exatamente pautada por um aplicativo que eu falei já, que ficou muito famoso, que era o aplicativo da Baleia Azul, aonde as almas cebosas buscavam fazer com que crianças e adolescentes cometessem suicídio ou praticassem a automutilação. E aí não era de se esperar algo diferente, porque a gente vai ter que sempre ficar esperando aquele resultado naturalístico para poder pegar esses indivíduos, para poder promover o devido processo legal frente a esses criminosos. O legislador entendeu que não. Então passou a aceitar que o artigo 122, a partir de então, seria tido como um crime formal. Ou seja, o simples fato de induzir, de instigar ou de auxiliar alguém a cometer o suicídio ou a automutilação por si só, já estaria consumado o delito capitulado do artigo 122 que a gente está tratando agora. Beleza? Galera, outra coisa que eu trago para vocês aqui. Vejam, quando a gente fala do nosso crime aqui do 122, nós temos algumas condutas expressas, né? E as condutas latentes aqui dentro do nosso artigo serão 3. Induzir, que é o núcleo do nosso verbo, tá? A outra conduta seria instigar. E a última conduta seria o auxiliar, tá? E qual a diferença entre todos eles? Galera, eu vou dizer que a sequência é exatamente do jeito que está. Vejam, quando eu vou induzir alguém, eu estarei criando a ideia. A ideia do quê? Do suicídio ou da automutilação. Tá? Vejam que nesse momento, como eu sempre digo, a ideia é que vem primeiro. E é exatamente porque ela está primeiro colocada no artigo 122. É algo que vem antes da intenção. Induzir é criar na cabeça da vítima a
possibilidade do suicídio ou da automutilação. Quando a gente analisa o verbo instigar, percebe-se que a pessoa ela já tinha na cabeça aquela intenção inicial de cometer um suicídio ou de provocar a automutilação. E o que você está fazendo, o que a alma cebosa na realidade está fazendo, é tão somente reforçar aquela ideia que antes já existia, tá? Por último, gente, quando a gente fala em prestar o auxílio, ou seja, o auxiliar materialmente, nós estamos falando, por exemplo, de emprestar uma arma sabendo que aquela pessoa tinha a intenção de cometer um suicídio, e emprestar uma faca sabendo que aquela pessoa tinha a intenção de ficar cortando os seus braços, as suas pernas, tá? Mas quando a gente fala especificamente da questão do auxílio, nós temos que tomar muito cuidado, gente, tá? Porque induzir e instigar é induzir e instigar e pronto, e acabou, não tem conversa. Mas quando a gente fala em auxiliar, veja, gente, que há uma linha muito tênue, tá? Quando a gente fala em auxiliar, em prestar o auxílio material, tem que estar claríssimo que seria uma participação material do autor. Ou seja, nós temos que entender que nesse caso o agente ele não pode extrapolar esse mero auxílio. Porque uma vez que ele extrapola esse mero auxílio e acabe adentrando em atos de execução propriamente dito, de uma morte ou de uma lesão corporal, por exemplo, nós não estaremos mais diante do artigo 122. Mas a alma cebosa pode estar incorrendo, por exemplo, num homicídio ou ainda no crime de lesão corporal, a depender do caso concreto. E digo mais, gente, esse tipo penal, ele é chamado também, ele é reconhecido também como um tipo penal misto alternativo, ou ainda como um crime de ação múltipla, ou também de conteúdo variado, para quem gosta das classificações. Ângelo, por que isso? Porque nós temos 3 possibilidades, né, da prática do crime, seja através do induzimento, através da investigação, ou mesmo através do auxílio. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, tá? Não é pelo fato de do agente induzir, extrapolar e auxiliar que ele vai estar cometendo 3 crimes distintos. Mas isso estou falando considerando como um único objeto, ou seja, como sendo um único o sujeito passivo desse nosso crime. Por exemplo, se pela manhã o indivíduo chega lá e induz a alma cebosa, né, melhor dizendo, induz a vítima a cometer o suicídio. E aí, no meio da tarde, volta lá e fica instigando ainda a mesma vítima, o mesmo objeto material, o mesmo alguém, a mesma pessoa determinada. Fica instigando, e no meio da noite empresta uma arma e essa pessoa vem a cometer o suicídio, a alma cebosa não vai responder pelos 3 crimes. Ela vai responder por um crime único, porque nós estamos tratando do mesmo objeto. Diferentemente de quando ela induz uma pessoa ao suicídio, ela induz uma pessoa B, ela instiga uma pessoa B, melhor dizendo, e ela ainda auxilia uma pessoa C ao suicídio, todos eles se suicidam. Nesse caso, ela vai responder por 3 crimes do artigo 122. Tranquilo? Uma coisa que eu quero trazer para vocês também vejam, eu falei
que o alguém desse objeto material nosso, ele não pode ser puro e simples um alguém qualquer. Ele tem que ser um alguém determinado. Seja um alguém, ou seja, uma pessoa, ou algumas pessoas, mas tem que ser determinado. Aí vocês vão falar, poxa, Ângelo, mas algumas pessoas? Eu vou dizer sim. Não esqueça que nós temos a possibilidade de termos uma seita, aonde temos o cabeça da seita, a alma cebosa máxima da seita, né? Que pode induzir, instigar e auxiliar todas aquelas pessoas determinadas, né? Porque eles têm um cadastro, eles têm uma vivência, um convívio quase que cotidiano, a cometer o suicídio ou uma automutilação. Mas, diferentemente dessa questão do coletivo, entendam que o induzimento genérico, ou seja, uma apologia ao suicídio, que vai ser nada mais do que comentar de uma forma genérica quanto a ser favorável ou não à prática do suicídio, e isso vale também para a mutilação, isso por si só jamais vai se configurar um crime. Vejam que não houve um sujeito determinado, não houve uma pessoa, um alguém determinado. Simplesmente foi falado ao vento. Beleza até aqui, gente? Então, vamos dar continuidade. E aí eu falei para vocês o seguinte, que esse crime, ele teve essa alteração legislativa. Ok. Mas nós temos que entender também que o crime de participação, o próprio nome, ele nos induz, eles nos levam, né, a uma questão de que tem que haver um ato comissivo, ou seja, tem que ter uma ação para que ele ocorra. E é exatamente isso. Como regra, gente, o crime de participação em suicídio na automutilação, ele vai ser chamado um crime comissivo. Mas eu tenho que contar para vocês também que a prática desse crime na modalidade omissiva tem sido objeto de muita polêmica, muita conversa na questão doutrinária. Num primeiro lugar, tratando-se esse crime supostamente como sendo um crime omissivo impróprio ou o chamado comissivo por omissão, há de se analisar, gente, a relevância dessa omissão. E isso também nós já falamos já em outros aspectos, em outras aulas. Ou seja, nós temos que analisar se somente iria configurar uma eventual figura típica se houvesse aqueles casos em que o agente alma cebosa tinha o dever jurídico de agir, ou seja, o dever jurídico de atuar de forma a impedir o suicídio ou a automutilação. Mas essa questão, eu já falei para vocês que está dividindo a doutrina. E esse maior destaque, essa maior briga que tem hoje na doutrina, visa especialmente quando estamos tratando do nosso verbo auxiliar. Para o verbo induzir e investigar é mais fácil, mas para o auxiliar fica mais difícil quando se trata de uma omissão. Mas eu quero que vocês guardem bem para a prova de vocês que a orientação que melhor vai se afigurar para essa situação vai ser aquela em que admite sim essa possibilidade da prática do artigo 122 na modalidade omissiva. E isso vale também para a prática do verbo, quando fala do verbo auxiliar. Poxa, Ângelo, dá um exemplo aí muito claro. Eu dou exemplo para vocês de quando, por exemplo, nós temos uma pessoa que tenha uma tendência, tá, de cometer o suicídio, e essa pessoa esteja internada numa clínica psiquiátrica. Vejam, o médico e as enfermeiras que estão cuidando dessa pessoa, dentro da anamnese, da análise clínica, já ficou constatado que essa pessoa teria uma tendência natural ao suicídio ou à automutilação. E vamos supor que uma dessas pessoas tenha deixado uma corda, por exemplo, no quarto dessa pessoa que tem uma tendência. Veja, gente, durante a madrugada ou durante a noite, né, essa enfermeira ou esse médico lá da clínica está morrendo de sono, ouve os gritos, ouve a questão
da vítima se debatendo e ainda que veja que esqueceu a corda lá no quarto, que tenha deixado alguma coisa lá, não vai lá para ver o que está acontecendo, alguém pedindo socorro, né, dizendo que o interno, né, vamos chamar assim, que o doente ali ele esteja precisando de auxílio, essa pessoa não faz nada. Então, ainda assim, essa questão do prestar auxílio vai caber sim a possibilidade de uma ocorrência sob a modalidade omissiva. Mas diferente do que a gente comentou agora, tá? E eu vou reforçar para vocês, antes da nossa alteração legislativa, para que o crime de suicídio, de participação em suicídio, e lembrem-se que não tinha a questão da automutilação, para que ele acontecesse, a modalidade consumada desse crime só se daria se restasse a ocorrência da morte ou da lesão corporal de natureza grave. Hoje, após a alteração legislativa, veja que isso daí caiu por terra. Por se tratar de um crime formal, tanto a questão do induzir, do instigar ou do auxiliar não vai requerer obrigatoriamente a produção da morte ou da lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Mas uma dessas hipóteses acontecendo, para efeito penal, vai ser considerado apenas como um mero exaurimento do nosso crime. Beleza? Gente, veja uma coisa que muito me preocupa. É em relação ao bem jurídico tutelado. Quando, antes da alteração legislativa, a gente estava tratando do suicídio, o bem jurídico tutelado, ninguém tinha dúvida que nós estávamos falando da vida. Mas hoje, com essa alteração legislativa, quando fala no questão da automutilação, nós também observamos que foi incutido um outro bem jurídico a ser tutelado, ou seja, a integridade física, e não mais a vida somente. E isso, eu posso dizer que o legislador acabou por criar um tipo penal chamado anômalo. Ou seja, embora esteja capitulado dentro dos crimes contra a vida, ele vai tutelar também, em parte, a integridade física. E isso vai gerar, muitas vezes, um problema quanto à competência para julgamento do processo e até mesmo para análise das condutas tipificadas. Então, quero dizer para vocês que isso vai requerer uma maior atenção do intérprete e do aplicador da lei, não somente dentro da esfera penal, como também quando a gente trata da questão da esfera processual penal. E aí, minha galera, eu vou dizer para vocês, então, que em relação às nossas penas, tá? Vamos dar um apanhadão geral, depois a gente vai artigo por artigo, acho que fica mais fácil. Em relação à questão das penas, o caput, ele vai nos dar uma reclusão de 6 meses a 2 anos. A pena ainda vai ser de 1 a 3 anos caso venha resultar a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, conforme está no nosso parágrafo 1º que vocês estão vendo aí. Tá? E no parágrafo 2º, nós estaremos em relação a uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Galera, quando a gente analisa o parágrafo 1º, ou seja, se da automutilação ou da tentativa de suicídio, veja, gente, o dolo do agente está aqui, ó. O dolo do agente está em produzir uma automutilação ou fazer com que a vítima venha a se suicidar. Mas se dessa ideia do agente sobrevier, ou seja, resultar uma lesão corporal, seja ela de natureza grave ou de natureza gravíssima,
tá? Nós vamos ter a qualificadora. E aí ele repete aqui nos termos do parágrafo 1º. Então o parágrafo 1º do 129, ele nos remete a uma lesão corporal de natureza grave, e o parágrafo 2º, ele nos remete a uma lesão corporal de natureza gravíssima. Tranquilo? Se ele tiver o dolo, repito, se ele tiver o dolo de produzir uma automutilação ou de uma tentativa de suicídio, mas resultar numa lesão grave ou gravíssima, estamos diante da primeira qualificadora. Matamos aqui? Tá? Beleza. Em relação, gente, à pena de reclusão de 1 a 3 anos, como a gente está falando da questão da pena, veja que ainda que ela deixe de ser um crime de menor potencial ofensivo, ainda assim o agente vai ter a possibilidade de requerer a suspensão condicional do processo. Já no caput, e por que eu estou tratando a pena? Exatamente por isso que a gente vai comentar agora. Já no caput, nós vamos ter uma reclusão de 6 meses a 2 anos, tá? E isso daqui vai configurar um crime de menor potencial ofensivo. Pode ser levado já direto para o GCRIM, que é Juizado Especial Criminal, da Lei 9.099 de 95. Ok, galera? Matamos a pau aqui, ou seja, temos um crime de menor potencial ofensivo no caput. No parágrafo 1º não temos mais o crime de menor potencial ofensivo, mas cabe a suspensão condicional do nosso processo. E aí, por fim, nós vamos ter ainda uma outra qualificadora, que vai ser se o suicídio se consuma ou se da mutilação resulta morte. Eu vou apagar aqui, gente, para a gente tentar dar uma ajustada nessa tela que está muito bagunçada. Espera aí, só um pouquinho. Ok, eu acho que agora ficou mais tranquilo para a gente continuar a trabalhar. Vejam, gente, agora que passado o caput, o primeiro, nós vamos falar um pouquinho agora sobre esse parágrafo 2º aqui. Primeiro diz, se o suicídio se consuma, ou seja, eu falei para vocês que o agente ele tinha o dolo de quê? De que a vítima cometesse o suicídio. Então o agente tinha o dolo do cometimento do suicídio pela vítima e ele veio a se consumir. Tranquilo, até aqui não temos nada de significativo para fazer análise. Nosso problema vai estar aqui, olha só, gente. Ou se da automutilação, aqui está o dolo. Ok? Então, aqui ele queria o suicídio e o suicídio se consumou. Não tivemos novidade nenhuma. Mas, no segundo ponto, nós vamos ter o quê? A intenção inicial do agente era o dolo, mas ele resultou na morte. Então, nós dizemos que, num primeiro momento, ou seja, no antecedente, nós temos um dolo, mas essa morte aqui era o dolo do agente? Não, galera. Já falei que ele queria que a vítima produzisse uma automutilação, mas veio a morte. A morte sobreveio pela modalidade culposa, ou ela veio através da culpa. Então, quando nós temos um crime em que há dolo no antecedente e culpa posterior, ou seja, no consequente, aqui nós estaremos diante de um crime chamado crime préter doloso. É o crime préter doloso previsto com uma pena de reclusão de 2
anos a 6 anos. Então fique bem interessante com relação, eu acho uma avaliação bem interessante em relação a esse parágrafo segundo. E mais um detalhe, tá? Em relação a esse parágrafo segundo, notem que nós não teremos a possibilidade, considerando a pena mínima de 2 anos, nós não teremos a possibilidade do agente requerer qualquer dos benefícios da Lei 9.099 de 95. Então, no caput, nós temos uma aplicação clara de um crime de menor potencial ofensivo. No nosso parágrafo 1º, não temos o crime de menor potencial ofensivo, mas é viável a suspensão condicional do processo, tá? E já no parágrafo 2º temos um outro instituto importante que trata do crime préter doloso e nada tem direito o agente ou a alma cebosa. Tranquilo até aqui, galera? Ok, então vamos caminhar um pouquinho mais nessa nossa brincadeira. Vamos falar da questão das causas de aumento de pena, beleza? Vejam, o parágrafo 3º, ele irá duplicar a nossa pena quando o crime for praticado por um motivo egoístico, por um motivo chamado de motivo torpe ou ainda por um motivo fútil. Vejam, galera, o motivo egoístico, via de regra, vai ser o motivo pelo qual o agente, a alma cebosa, ele tenha um interesse pessoal. Então vamos supor que o interesse dele seja receber a herança. Isso trata-se de um motivo egoístico, que vai beneficiá-lo. Já o motivo torpe, eu costumo dizer que é a vala comum do Ministério Público. Quando o Ministério Público ele não sabe como qualificar, como tornar qualificado o crime, via de regra, ele joga o motivo torpe. Mas o motivo torpe, na realidade, é aquele motivo abjeto, aquele motivo desprezível. Mas eu quero que vocês fiquem muito atentos em relação a isso, porque tem um detalhe. Vejam, galera, o STJ ele já decidiu que, a depender da peculiaridade do caso concreto, a questão envolvida, na qual envolve uma vingança, por exemplo, ela vai poder ou não configurar esse motivo torpe. Isso daí vai ter que ser muito bem explicado, muito bem trabalhado, que não vai ser todo tipo de vingança que você vai poder trabalhar como torpe. Beleza? Por fim, o motivo fútil vai ser aquele em que vai ter uma desproporção entre o crime praticado, né, e o motivo pelo qual se deu o crime. Ou seja, vai ser uma razão mesquinha, uma razão frívola, insignificante, como, por exemplo, alguém que deve um vale-transporte e a outra pessoa vai lá e induz aquela pessoa a promover o suicídio ou uma automutilação, né? São situações bem esdrúxulas, para se dizer. Por outro lado, o inciso 2º, ele vai nos trazer também como causa de aumento de pena quando a vítima for menor, ou ainda quando ela tiver diminuída por qualquer causa a sua capacidade de resistência. E esse é o motivo pelo qual eu comentei lá no começo que, via de regra, o nosso sujeito passivo ele deveria ter uma capacidade de opor a resistência, tanto à automutilação quanto a essa questão do suicídio. Porque, se não for, nós não vamos estar incorrendo no caput, nós vamos estar incorrendo numa possibilidade de duplicar a pena. Voltando à questão da vítima menor. Veja, gente, vítima menor vai ser aquela que tenha menos de 18 anos. E atente que para o crime de homicídio, a qualificadora ela vai incidir, né, que tenha
menos de 14. Vale dizer, nesse momento aqui, gente, que se o crime de automutilação da tentativa de suicídio que venha resultar uma lesão corporal, né, ela for cometida contra o menor de 14 anos, ou eu vou dizer que, resumidamente, todo esse inciso segundo ele vai tratar do vulnerável, e aí fica mais fácil de vocês entenderem e já gravar de uma vez por todas esse inciso segundo, a alma cebosa vai ter a pena aumentada. Tranquilo? Já o parágrafo 4º, gente, deixa eu limpar um pouquinho de novo a nossa tela, que aí fica mais fácil da gente ir riscando e ir conversando. Então vamos lá. O parágrafo 4º, ele vai tratar de uma situação que a pena vai ser aumentada também do dobro. Em que circunstâncias? Se a conduta realizada for realizada pelo meio da rede de computadores, de uma rede social ou ainda transmitida em tempo real. O que o legislador buscou fazer aqui? Ele buscou, na realidade, restringir o alcance do crime. Vejam, ele está dizendo que a rede de computadores ela tem um alcance nacional, mundial, tá? Da mesma forma uma rede social. E da mesma forma quando vai transmitido em tempo real. O crime não fica adstrito a um âmbito íntimo, ou seja, de pouquíssimas pessoas. O crime ele é apresentado para toda uma coletividade, para toda uma sociedade. E isso é algo moralmente ou socialmente inaceitável. Tranquilo, gente? Então vamos para o nosso próximo parágrafo agora, então. O parágrafo 5º também trata das nossas causas de aumento de pena. Também, só que agora o aumento não vai ser pelo dobro, vai ser pela metade. Em quais circunstâncias? Quando o agente ele for líder, ou ele for o coordenador de um grupo, ou ainda de uma rede virtual. Vale dizer que a intenção do nosso legislador aqui foi no sentido de entender que essas pessoas que têm o domínio de um grupo, ou ainda de uma rede virtual, eles têm a obrigação de fazê-lo em consonância com aquilo que a lei determina. E tem por obrigação moral ainda coibir todo e qualquer tipo de crime que seja veiculado naquele meio do qual ele seja um líder, ou seja, ainda um coordenador. Feito, gente? O parágrafo 6º, galera, ele é grande ali, mas ele é bem simples se vocês seguirem esse caminho que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá, ele falou um monte de coisa aqui, mas a gente pode resumir com poucas palavras, tá? Primeiro, se o crime trata do parágrafo 1º desse artigo, o parágrafo 1º ele vai falar da automutilação. Automutilação, tá? A letra não ajuda, gente, eu já falei. Mas a intenção é que vale. Se vai resultar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, se resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, e for cometido contra quem? Galera, aqui são os nossos, tá aqui, ó. É só trocar tudo isso. Que nós estamos tratando dos vulneráveis, tá? Então, se da automutilação resultar numa lesão corporal de natureza grave, sendo cometida contra vulneráveis, tá? Aqui nesse caso, a gente vai lá para o finalzinho, a alma cebosa vai responder por uma lesão corporal de natureza
gravíssima. Resumi tudo para vocês. Parece grande, mas ficou pequeno. E essa é a intenção nossa aqui, tentar ajudar vocês na hora da prova, na hora do estudo. Belezinha, gente? Vamos dar uma continuidade, então, passar para o nosso parágrafo 7º ali? Vamos lá, minha gente boa, vamos lá. Eu tô com saudade da sala de aula, hein? Esse negócio de dar aula em casa não dá muito bem nos meus trâmites aqui, não. Vamos lá, o parágrafo 7º. O parágrafo 7º vai dizer de quando o crime se tratar do parágrafo 2º. E aí, o que é o parágrafo 2º? Vai ser aqui, gente, é o nosso suicídio. Então não vou ficar escrevendo não, porque a minha letra é pavorosa, o pessoal fica rindo, fica zoando, e aí dá os remes da vida. Vamos lá, gente. Então, o parágrafo 2º, a gente está falando do suicídio. Da mesma forma, olha só que parágrafo pequenininho, gente. De novo, risquem todas essas montes de coisa que está escrito aí, essa sopa de letrinhas. Vulneráveis, tá? Vulneráveis. Então, se o crime for de suicídio, tá? Cometido contra vulneráveis, tá? A alma cebosa, ela vai responder pelo crime de homicídio. Papum, como eu costumo dizer. Tá, gente? Bem tranquilo esse crime. Conseguimos desmembrar tudo da melhor maneira possível. E agora eu tenho a mais absoluta certeza que mesmo diante dessa alteração legislativa, vocês têm plena capacidade, pleno conhecimento de gabaritar a prova caso venha a ser explorada a questão do artigo 122, que é o crime de participação. Vejam, houve uma alteração legislativa significativa. Quando eu montei o nosso material didático, com certeza não deu tempo de atualizar 100%, mas eu peço que vocês façam a atualização necessária, em especial a esse artigo 122, que eu falo que é uma das minhas apostas para a prova de vocês. E se cair, vocês vão matar a pau. Não tem nada aqui que não tenhamos falado. Beleza, galerinha? Como eu digo, um beijo e um queijo para todos. Tenham uma excelente tarde, um excelente estudo para todos e vamos voltar no próximo bloco falando do artigo 123, que vai ser do nosso crime de infanticídio.